Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aí, né? E para você que vai assistir também essa live em algum outro horário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós temos mais um tema super importante, super atual, né? Que tá aí os impactos da necropolítica, né? E falando também sobre a política principalmente nacional, e que também nos afeta, né, no estado e no município. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um convidado super especial aí também, que é o Jason. O Jason, que faz parte da equipe aí do site Parágrafo 2, da mídia alternativa aí, né, da imprensa livre, dá para dizer assim, né, que vai conversar com a gente aí sobre esse assunto. Antes da gente começar o nosso bate-papo, quero dizer que está nessa live é aberta aí para comentários, perguntas, né, que as pessoas queiram fazer. Peço que vem que todos possam curtir, compartilhar, né, comentar aí nossa conversa. E também já vou, a gente já vai avisando já desde o começo que talvez hoje seja um pouco mais curta do que o normal, porque logo em seguida a nossa live tem a live do nosso pré-candidato a prefeito, né, de Pinhais, o Vladimir, o investigador Vladimir. Então, né, talvez ali no final a gente meio que se confunda as duas lives aí, não tem problema. Mas daí depois a gente convida todos a, a participar da live do nosso pré-candidato a prefeito também. Beleza? Então, para quem não me conhece, eu estou me vendo pela primeira vez aí, eu sou o Anderson, sou o professor Anderson, sou pré-candidato a vereador pelo município de Pinhais, pelo Partido dos Trabalhadores, e moro há mais de 30 anos na cidade de Pinhais. Sou professor, historiador, também sou escritor, e tenho feito aí vários debates, vários vídeos com temas super importantes e pessoas, né, convidados também muito especiais aí para falar desses temas. Temas que são importantes para a nossa sociedade, para a nossa cidade. E tenho aí um trabalho com relação à cultura, à educação, à juventude, né, no município, então que a gente tem levado sempre isso à frente, né, nos nossos debates. Tá certo? Agora eu passo a palavra aí para o nosso convidado, Jason, para ele se apresentar um pouquinho, né, dizer de onde ele vem, para onde ele está indo, né, o que ele faz, para o pessoal conhecer ele melhor, tá bom? Vai lá, Jason. Boa noite, Anderson. Boa noite aos seus seguidores. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ou nos acompanharão a posteriori. Então, eu sou de formação, sou professor, né? Formado em letras, leciono língua portuguesa, literatura, análise e produção textual. Também sou formado em pedagogia, né? Estou aí atuando na educação há mais de uma década. E já há algum tempo eu escrevo para o jornal Parágrafo 2, né? Onde eu manifesto o meu ponto de vista à esquerda, à oposição do atual governo, lá no jornal Parágrafo 2. Abordamos todos os temas possíveis que estejam em debate na sociedade. Nesse momento de crise sanitária, temos discutido muito a questão da pandemia e a postura da gestão federal, estadual e municipal em relação ao novo coronavírus, o desdobramento disso tudo na sociedade como um todo, a questão econômica e, claro, fundamentalmente a educação, que é a área onde eu atuo e você também atua, né? Legal. Então, Jason, para a gente poder começar nosso papo, é interessante a gente colocar para as pessoas, né? Porque a gente vê esse tema, né, os impactos da necropolítica, né, falar sobre a necropolítica brasileira, enfim, e as pessoas
estranham, né, um pouco, né? O que é isso, né? Que termo é esse? De onde vem, né? Do que sobrevive, enfim. Então, eu acho que é importante a gente contextualizar isso, né? Colocar Uhum. para as pessoas entenderem ou conhecerem melhor esse termo, né? Do que se trata, né? Como ele surgiu, enfim, para as pessoas conhecerem melhor. Por Pois favor. bem, o tema, Anderson, o termo necropolítica, ele é relativamente novo, o termo, mas os desdobramentos, digamos assim, a personificação da necropolítica, ela já acompanha a história há muito tempo. Né? O termo necropolítica foi alcunhado pelo escritor camaronês Achille Mbembe, né? O livro mais recente que ele publicou é justamente esse, né? A necropolítica, e nesse livro ele vai trazer para nós, ele vai, digamos assim, minuciosamente comentar o que é a política da morte, né? Como os governos, né, os estados, ao longo da história, tem se manifestado não com o objetivo de promover a vida, mas sim ter nas suas mãos, né, digamos assim, a prerrogativa de decidir quem vive e quem morre. Então, nesse quesito, ele inclusive vai fazer um contraponto ao Foucault, que vai discutir também um termo muito recente, que é a biopolítica, né, que na visão do Foucault, a biopolítica era o Estado permite você viver e, em troca disso, ele tem o controle da sua vida. O Achille Mbembe vai dizer que isso funciona muito bem na Europa, né, talvez na América do Norte, mas que nas regiões periféricas do mundo, né, as regiões mais pobres, como nós aqui na América do Sul e o continente africano, isso não acontece. O que acontece de fato é a política da morte. E aí ele vai trazer para nós as questões raciais, né, a questão da escravatura, as guerras, o próprio fechamento da Europa para os imigrantes africanos, né? A gente sabe que a comunidade africana na Europa é muito grande, né? Devido toda a exploração feita por esse continente ao continente africano, e hoje esse continente se fecha, né, não recebe essas pessoas. Então ele vai trazer isso, né, que a política da morte é o Estado vai ter o controle da sua vida, ele vai definir quando você vai morrer, e ao longo da história, ele vai detalhando isso no livro, né, que as manifestações, que os modus operandi de necropolítica, eles foram se, digamos assim, mudando, eles foram ficando mais suaves, né? Se lá no princípio da história era uma coisa muito violenta, né, com decapitações, etc, etc, ele vai dizer que isso foi aprimorado ao longo do tempo, né, e que hoje a necropolítica ela é manifestada de outras formas, né, como a gente vai poder discutir aí a questão da pandemia, que também é uma manifestação de necropolítica. E aí a gente vai discutindo esses assuntos. Legal. Bom, então o que a gente consegue perceber é que, basicamente, né, o necropolítica vem justamente desse radical necro ali, né, que é uma política da morte, né, e vem, talvez não em contraponto, mas em complementação à biopolítica, né, porque pelo que você mesmo comentou aí, né, que o biopolítica foi um termo cunhado pelo Foucault, e que o Mbembe vem, né, criticar, né, dizendo que não é bem assim, né, que nem em todo lugar vai funcionar a biopolítica. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter as duas coisas funcionando também em alguns lugares, não é isso? A biopolítica e a necropolítica, elas acabam acontecendo em alguns lugares ao mesmo tempo, não é? Eu vejo, inclusive, né, e é uma visão minha das leituras que eu fiz, tanto do Achille Mbembe e tanto do Foucault, eu vejo como a biopolítica sendo um processo da necropolítica, sendo um estágio inicial, né? Por exemplo, onde você faz a troca, né, da sua vida pelo controle, né? E com o passar do tempo, esse controle vai ficando cada vez mais rigoroso, né? E o Achille Mbembe diz justamente isso. Inclusive, ele diz no livro, né, que quando você perde o controle da sua vida, especialmente do seu lar,
ele diz, né? Ou seja, do espaço geográfico onde você vive, do seu corpo, né? A sua liberdade de ir aonde você deseja ir e voltar, etc. E também perde a liberdade de escolher o seu trabalho, você já está condenado a ser uma vítima da necropolítica. Né? Essas três perdas é o resultado de uma necropolítica. E é aí que ele cita, por exemplo, a questão dos escravos, né? Que os escravos perdiam tudo isso. Né? No momento em que eles saíam do continente africano contra a sua vontade, eles perdiam duas coisas, né? O seu espaço geográfico, né? O seu lar, como o Achille Mbembe diz, perdia também a sua liberdade, a liberdade do seu corpo, e, consequentemente, a liberdade de escolher a sua atividade, porque eram submetidos a condições subhumanas. Então, eu compreendo, né, nessas leituras, né, o Achille Mbembe, ele critica no sentido de que diz, em determinados pontos, né, em determinados lugares, a biopolítica funciona. E em outros lugares, como aqui na África, onde ele vive, não funciona. Aqui é muito mais radical. Eu vejo como um processo, né? A biopolítica é um estágio anterior à necropolítica. Certo, entendi. Então fica aí a dica para quem está assistindo a gente, né? Os livros, né? Para a leitura dos livros, tanto Necropolítica, do Achille Mbembe, quanto Biopolítica, do Michel Foucault, né? E aí você fez aí, até eu lembrar do Microfísica do Poder, também, do Foucault, e do Vigiar e Punir, também, do Foucault, que ele fala justamente do poder como controle, né, das pessoas, o controle social, né, que também ele acaba tocando nesses pontos aí, né. Bom, aqui, ó, só pode falar. O Achille Mbembe, ele também vai buscar no George Agamben a questão de estado de exceção. O que é o estado de exceção? O estado de exceção é uma legitimação de um determinado poder para matar. Né? E aí ele vai citar o exemplo do que acontece no Oriente Médio, com a faixa de Gaza. Né? Ou seja, então cria-se um discurso, uma narrativa que legitime a morte de pessoas. Então, o estado de exceção que ele nos apresenta dele também é uma manifestação de necropolítica. Legal. Bom, aqui tem uns comentários aqui para a gente, né, fazer mais interatividade aqui do Alci, que é meu pai, né, inclusive. Boa noite, professores. Boa noite. O professor Romualdo, ele é lá de Cananéia, São Paulo. Nosso, meu primo aí. Boa noite, Romualdo. A Mariana, que tema diferente, mais conhecimento para nós. Valeu. Tá aí, ó. Então, realmente, a nossa intenção quando a gente faz os nossos vídeos, nossas lives, não é só falar da nossa política, de, né, processos políticos, enfim, mas é também trazer conscientização, né, conhecimento, trazer uma nova forma de pensar para as pessoas, né, e instigar a discussão também. Muito bem, dentro dessa, tendo colocado todo esse contexto, né, do conceito, né, da necropolítica, vamos falar então sobre a necropolítica na saúde, né, com relação, e aí basicamente a gente está vivendo um problema de saúde, né, mundial, que é a pandemia, e que, pelo que a gente percebeu já entendendo esse conceito, a necropolítica está muito dentro dessa pandemia, né, está sendo muito praticada, inclusive, né, se a gente pode jogar assim, né, bem amplamente. O que a gente pode falar, então, da necropolítica dentro da questão da saúde pública no Brasil e também, né, em outros âmbitos aí? Então, a gente pode fazer um resgate, digamos assim, de alguns movimentos necropolíticos, e aí não necessariamente começou com este governo, mas com o governo de exceção, digamos assim, né, que foi o governo do Michel Temer, que chegou ao poder da forma que chegou por meio de um golpe de Estado, com a emenda constitucional 95. Né? A emenda constitucional 95, ela impede, né, que haja o acréscimo de investimentos na saúde por 20 anos.
né? Então, ou seja, o discurso que se colocou na sociedade foi de que não haveria cortes, o que não haveria era um aumento dos recursos. Só que no Brasil a gente tem algumas peculiaridades, como por exemplo, hoje no Brasil, né, segundo o IBGE, nascem em média 2 milhões de novos bebês por ano. E se a gente multiplicar isso por 10, são 20 milhões de pessoas que nós teremos nos próximos 20 anos, né? Ou nos próximos 16, já que faz 4 anos dessa emenda constitucional. Isso é um movimento necropolítico. Por quê? Porque você reduz o acesso à saúde pública, você reduz a qualidade do atendimento que é dispensado às pessoas, né? E fortalecendo uma prática neoliberal, que é o quê? As pessoas, ao invés de ter uma saúde pública de qualidade, né? Que é um direito constitucional, né, que está previsto na nossa Constituição, muitas vezes essas pessoas tiram recursos da sua própria subsistência, como alimentação, para empregar em planos de saúde. Isso é um movimento necropolítico, por quê? Porque nem todas as pessoas conseguem fazer esse tipo de movimento, porque muitas pessoas, por exemplo, mal ganham para comer. O auxílio emergencial está aí para a gente ter, para não nos desmentir. Nesse sentido, as necropolíticas de saúde, elas também são manifestadas por algumas falas. Por exemplo, como o crime de charlatanismo. Olha só, nós somos professores, então quando nós falamos sobre a nossa matéria, né, eu tanto na literatura, na língua portuguesa, você na história, nós temos, digamos assim, licença para fazê-lo, né, formalmente falando, né, no nosso ambiente de trabalho. O crime de charlatanismo é você oferecer algo ou dizer algo da qual você não tem um conhecimento específico ou prévio sobre aquilo, como, por exemplo, vender uma cura. Um presidente da República, no caso do Bolsonaro, ele não é médico. Então, quando ele vem e prescreve um medicamento que a ciência mundial já refutou, não existe nenhuma eficácia em relação à cloroquina e hidroxicloroquina, ele está fazendo crime de charlatanismo e ele está fomentando uma necropolítica. Por quê? Porque muitas pessoas, especialmente as mais pobres, vão observar e ver que trata-se de um medicamento de baixo custo, e quando elas se sentirem sintomas que eventualmente possam ser da doença da Covid-19, elas vão se automedicar e, consequentemente, as morbidades, outras morbidades poderão ser desenvolvidas a partir do uso incorreto desse medicamento. Esses dois exemplos que eu trouxe, tanto da emenda constitucional 95, quanto desse crime de charlatanismo, elas chancelam as políticas necropolíticas de saúde que nós temos no Brasil hoje. Ainda, né, observamos ainda a questão de que nós estamos aí há quase 5 meses sem um ministro da saúde. Né? Por exemplo, o general que está lá, ele não tem nenhuma afinidade com a saúde pública. Ele não é médico, ele não é infectologista, ele não é enfermeiro, enfim, ele não é da área da saúde e ele está gerindo um ministério. Por quê? Porque qualquer pessoa minimamente consciente, e aqui a gente pode fazer todas as críticas aos dois ministros anteriores, né, sempre eles vão colocar o seu conhecimento científico acima das suas ideologias. Então, esse movimento de não colocar um ministro da saúde também é uma manifestação necropolítica. Que é no sentido de que você se omite, né? Ou pior, faz... Eu não sei o que é pior também, né? Se omitir ou fazer algo contrário, né? E no caso desse governo, ele faz as duas coisas, né? Em exatamente. Alguns casos, o não fazer já é fazer alguma coisa, né? O não fazer é fazer alguma coisa. Então, isso é o que tem mais o que mais tem acontecido, principalmente, né, com relação à saúde. Outro exemplo que a gente pode citar, né, Jason, é com relação à informação, né? A informação não só com relação à pandemia, mas em todos os setores, né, do governo, né? Que a gente tem parece que a regra é você deixar a população ignorante, né? Não saber do que está acontecendo no país, não saber o que está acontecendo no seu estado, enfim. E aí você, não sabendo
o que está acontecendo, você primeiro acha que está tudo, ou pode achar que está tudo bem, ou e também numa outra ponta você não sabe o que fazer depois, né? Pois se você não sabe a situação, você não sabe como lidar com ela, né? Então ali também é um outro movimento de necropolítica, a gente pode citar, né? Sim, a questão da desinformação, por exemplo, você deslegitimizar os meios de comunicação, né? Nós podemos aqui ter todas as restrições, seria um assunto que a gente poderia debater numa outra circunstância, a interferência da mídia brasileira dentro da construção social, política e econômica do país, né? Mas a gente não pode deixar fora desse debate, especialmente agora da pandemia, que as informações que têm sido trazidas pela mídia, ela tem sido pautada, na sua grande maioria, pela ciência, né? Pela OMS, pelos estudos nas universidades, enfim, pela literatura internacional, a gente tem observado uma certa convergência nesse sentido. Por quê? O objetivo é trazer a informação precisa para as pessoas. O governo faz na contramão, ele tenta desmentir a todo momento o que a mídia diz. Né? Esse processo de colocar sob suspensão a credibilidade na mídia no momento da pandemia também é um movimento necropolítico, porque hoje a gente pode observar, por exemplo, que jornalistas são agredidos o tempo todo verbalmente, inclusive pelo próprio presidente, né, por toda a sua cúpula, e os meios de comunicação têm sido até, de certa forma, cerceados de discutir alguns assuntos durante essa pandemia. Exatamente. Aqui, antes de dar uma continuidade, aqui, uma boa noite para nossa companheira Solange Leite, psicóloga. Aqui o Adalberto, boa noite, muito boa essa conversa. Aqui o Guilherme Choupin Santos, perfeitamente. Jason, concordo plenamente com você em relação a essa fala do desgovernante Bolsonaro. E dá uma boa noite aqui para mim e para você, falando que teve o prazer de conhecer nós dois, né? E que está acompanhando a conversa aqui. Legal. O Clabel, companheiro Clabel, grande abraço, Clabel. Tema atual, muito bem desenvolvido, com muita informação. Legal. Então, quero agradecer a todo mundo que está curtindo e participando, e continue. Um outro ponto que eu lembrei aqui, ainda sobre saúde, né? Que foi um dos primeiros atos desse atual governo do Brasil, que foi a finalização do programa Mais Médicos, e que a gente pode colocar com certeza nessa categoria, né, da necropolítica, porque muitos municípios dependiam dos Mais Médicos para ter um médico na sua cidade, né? Muitos municípios ficaram sem médico nenhum, né, por conta do governo ter acabado com esse programa. Então a gente tem também essa ação, né, que você acaba e que hoje a gente também sente efeitos, né, ainda, porque acabou com esse programa já faz mais de um ano, 2, né, e que não, faz mais de um ano, e que agora na pandemia esses municípios provavelmente estão, né, sem uma cobertura médica, sem poder ter a sua população bem atendida com os médicos, né? E aí a gente tem mais esse ponto aí para a gente lembrar, né? Que é uma ação necropolítica, né? Sem dúvida, né? E a questão do Mais Médico é muito bem lembrada. Hoje nós temos muitos municípios do Brasil, que estão desassistidos, que não tem médico. Inclusive, recentemente, o portal G1 publicou uma matéria que mais de 300 municípios estão sem atendimento médico desde o momento em que o programa foi descontinuado. E não custa nada lembrar, a gente saber que o término do Mais Médico, ou a interrupção desse programa, foi por um viés político ideológico, né? O atual governo, que se elegeu sob por um discurso apócrifo de agir de acordo com as necessidades do país e não por ideologia, ele, desde o primeiro minuto, aplica as suas ideologias para desconstruir o que foi feito anteriormente. O Mais Médico era um programa
excelente, né? Os médicos cubanos. Eu fui atendido por uma médica cubana num posto de saúde aqui do meu bairro, super bem atendido. Era um programa necessário, né? Por quê? Porque a gente pode colocar, com raríssimas as exceções, que as elites, né, elas, né, estão muito focadas na questão da saúde pública, né? E nós temos, infelizmente, uma classe médica, não toda, é verdade, a gente não pode generalizar, mas na sua grande maioria, compostas vindo dessas classes dominantes e que nunca se interessaram por ir num município do interior da Amazônia. Né? Essas vagas, quando o Mais Médico foi implantado, o governo do PT trouxe um estudo amplo sobre isso, essas vagas ficavam em abertas, porque não havia candidatos. Né? O camarada não queria sair da região sul do Brasil, não queria sair do Sudeste, para ir trabalhar no interior da Bahia, para ir trabalhar no Sergipe, para ir para o Pará, enfim, não tinham candidatos, os candidatos estavam muito restritos às grandes cidades do Brasil. Então, esse programa veio para suprir uma necessidade do povo brasileiro e que, por questões políticas, ideológicas, esse programa foi extinguido e hoje essas pessoas sentem na pele a falta de um acompanhamento médico. Claro, isso é uma manifestação clara e muito eminente do que é a necropolítica dentro do Estado brasileiro. Aqui é um comentário sobre isso, né? Ó, em Pinhais temos também retirado o programa Mais Médicos, estamos penando com a falta de médicos. Aqui, para todos aí que estão acompanhando, né, para vocês terem uma ideia, só em 2016, é um dado de 2016, tivemos 13 vagas para o programa Mais Médicos aqui em Pinhais. 13, né? E aí, com o término do programa, né, você tem, obviamente, 13 médicos a menos numa cidade, né? Então, isso faz uma diferença bastante grande, né? É uma mudança importantíssima, né? Sim. Bom, você quer comentar alguma coisa mais? Não, pode sobre esse ponto? Legal. Dentro da necropolítica ainda, né? E que, claro, não dá para a gente não vai ter como desgrudar uma coisa da outra, né? Um aspecto do outro, mas um outro ponto da necropolítica é a questão da violência, né? Da segurança pública, violência, principalmente com relação às minorias, né? Ou mulheres, LGBT, questão dos negros, enfim. E o que a gente pode falar com relação a esse aspecto da necropolítica, Jason? Com essa questão da violência, segurança e minorias. É importante a gente sempre relacionar com o nosso espaço, né? Porque senão o termo necropolítica parece que é uma abstração social que não existe, que, enfim, que está longe de nós. Então, para a gente tirar o termo necropolítica da abstração, é necessário que a gente faça a relação com o nosso meio. Por exemplo, quando a gente tem um sistema judiciário extremamente punitivo, mas ao mesmo tempo ele é, de certa forma, dividido, a gente consegue observar a violência sendo manifestada contra as minorias. Por exemplo, hoje, mais de 80% da população carcerária do Brasil é formado por negros, jovens até 30 anos, moradores da periferia das grandes cidades, com escolarização até o 6º ano, né, então uma baixa escolarização, enquanto nas elites, né, para as pessoas que têm um nível superior, que ganham mais de 10 salários mínimos, é baixíssimo o índice de encarceramento dessas pessoas. Um exemplo claro disso a gente pode observar recentemente, né, algum tempo atrás, quando um jovem negro da periferia do Rio de Janeiro foi preso com 2 quilos de cocaína. Ele foi condenado e foi cumprir pena. Na mesma semana, um jovem da elite carioca, filho de uma desembargadora, foi preso com 500 quilos de cocaína, pasta base de cocaína, e a mãe foi retirá-lo lá, dando carteirada em todo mundo. Essa é a manifestação clara da exclusão social e da punição, especialmente dos mais pobres. No Brasil, desde a época da pós-escravidão, a comunidade negra foi extremamente perseguida,
né? A partir do momento em que houve a abolição da escravatura, a então polícia imperial, que passou a ser chamada lá em 1808, né, com a chegada da família real no Brasil, ela teve para si uma outra atribuição, que era buscar, né, que era, antes da abolição da escravatura, correr atrás dos escravos fujões e acorrentá-los e prendê-los, etc, etc, etc. Depois que houve a abolição da escravatura, essas pessoas que tiveram, né, as suas cartas de alforrias entregues para os negros, mas essas pessoas foram colocadas à margem da sociedade. E, consequentemente, não tinham acesso ao emprego, não tinham acesso à moradia e eram estigmatizadas. E assim são até os dias de hoje, né? Por exemplo, o perfil, como eu falei, em 2018, o Brasil teve 67.328 homicídios, né? Por arma, crimes violentos no Brasil, né? Crimes violentos. 94% desses crimes eram contra homens negros, da periferia, com idade entre 15 e 29 anos. Escolaridade média de até 6º ano. Então, eram pessoas que não tinham uma educação formal, eram pessoas que não tinham uma profissão e que estavam excluídas pela sociedade. E é incrível que esse estigma, ele é, de certa forma, validado com a violência policial, como a gente tem observado, não só no Brasil, né, mas também no exterior, mas infelizmente o que tem acontecido no exterior parece que tem uma repercussão maior, né? A gente teve o caso do George Floyd, nós tivemos o caso agora recentemente de um outro homem que foi baleado, que ficou paraplégico e tudo mais. Parece que quando acontece no exterior esse tipo especialmente nos Estados Unidos, parece que comove mais. Mas a gente tem exemplos muito claros aqui. A menina Ágata, por exemplo, 8 anos, uma criança maravilhosa, linda, que já está aí perto de fazer o primeiro aniversário de sua morte. Né? O João Guilherme, outro menino. Ou seja, existe essa manifestação necropolítica, de forma violenta pelo Estado, ela é introduzida, ela é colocada para as pessoas das classes mais vulneráveis, né, com esse perfil que eu acabei de dizer. Então, quando a gente ouve, por exemplo, que uma criança foi ferida num confronto e morreu, a impressão que dá é que a gente quer tirar a culpa, a responsabilidade de quem efetuou aquele disparo. Não foi intencional. Não foi intencional, nós concordamos com isso. Um policial não vai ter o interesse de matar uma vida. Mas o fato é que a abordagem é diferente. Então, eles não agem da mesma maneira numa favela do Rio de Janeiro, ou aqui mesmo em Curitiba, num bairro de elite. Né? A abordagem é diferente. O comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no ano retrasado, acho que você deve lembrar, ele disse que a abordagem tinha que ser diferente, né? Na favela e nos jardins. Então, isso é a manifestação da necropolítica de forma pesada contra as minorias, né? Então, por isso que hoje a gente tem um alto índice de violência, né? Inclusive, o Atlas da Violência mostra que as chances de um jovem negro morrer, elas aumentaram 12% em relação ao jovem branco, enquanto o do jovem negro aumentou 12%, as chances de um jovem branco morrer diminuíram em torno de 3%. Né? Esses são os dados do Atlas da Violência. Então, mostra muito bem o perfil socioeconômico definido pelo próprio Estado das pessoas que morrem, das pessoas que vão para a cadeia. Né? Então, a gente tem uma população carcerária que beira as 800 mil pessoas, né? A gente está apenas atrás dos Estados Unidos e da China, né? A China, a gente não tem nem como fazer um parâmetro, porque é um país que tem 1,4 bilhão de habitantes, né? Os Estados Unidos têm uma política de encarceramento que já provou que não funciona para acabar com a violência, mas ainda assim se insiste muito nisso, e o Brasil vem logo atrás, né, com 800 mil ultrapassando a Rússia. E desse grupo, né, dessas 800 mil pessoas encarceradas, a grande maioria delas não foi sequer a julgamento.
Não se tiveram, inclusive, o processo de acariação, que é aquele momento em que você é detido e você vai para uma audiência com o juiz para ele definir o que vai acontecer, se o sujeito vai ser liberado, se o sujeito vai aguardar encarcerado, etc, etc, etc. Não existe isso. Então a gente tem uma população carcerária muito grande e as pessoas sequer sabem se vão continuar ou se vão ser absolvidas. Pelos números, né, se for desse perfil, geralmente é condenado. Sim. Tem um comentário aqui, mas antes do comentário, eu quero só falar com você sobre um dado que eu vi do ano passado, mas com certeza ainda vale, né, para esse ano, e que ilustra bem essa questão, né? Que fala que o Brasil e a Colômbia, né, são dois países aqui da América do Sul, da América Latina, que lideram aí os piores, vamos dizer, índices, né, com relação à violência, e que trabalha nesse sentido aí da necropolítica também, principalmente com relação aos direitos humanos, né, a questão da terra, do meio ambiente, dos direitos das mulheres, da população LGBT, população negra, né, que a Colômbia e o Brasil são os que estão nos piores índices com relação a essas questões. E aí já emendando aqui a pergunta, o comentário e a pergunta da Solange, gestão pública onde é proteção integral à sua população, ou seja, o avesso da necropolítica. Isso, onde tem a proteção integral, né, para a população, a gente tem o avesso, né, da necropolítica. E a execução da legislação justifica o genocídio. A necropolítica está relacionada ao genocídio? Sem dúvida nenhuma, né? Uma da forma da necropolítica é que a gente sempre tem que colocar que a necropolítica é a política da morte. Então, todos os movimentos que você faz em que você coloca a vida do sujeito em risco, você está colocando ele para morrer. A gente voltar lá no início da discussão. O Achille Mbembe vai deixar muito claro. A necropolítica é o momento em que o Estado decide. Inclusive, havia uma má interpretação da ideia do Achille Mbembe, que diz que algumas pessoas chegaram a dizer que o Estado define quem vai viver e quem vai morrer. Ele vai dizer que não, que o Estado vai definir sim que é a política da morte, que todos vão morrer. O que acontece é que o Estado, às vezes, decide por um viés em detrimento do outro, né? Então o Estado ele tem nas suas mãos toda a capacidade de decidir quem vai viver, de quem vai morrer e quando vai morrer. Isso acontece de forma muito mais pesada para as minorias, como a gente disse. Os negros, a comunidade LGBTQI, as mulheres especialmente, né? O Brasil hoje, ele é um país, ele está entre os países em que mais se assassinam mulheres. A cada 15 minutos, uma mulher é violentada no Brasil, por meio de exploração sexual, agressão física, assédio e tudo mais. Temos também o Brasil como o país mais violento para a comunidade LGBTQI, e em 2018 foram cerca de 318 mortes, né, no ano, né, o país enfim, essa onda reacionária de um conservadorismo absurdo tem feito tem sido muito mais nocivo para essas pessoas. Então, tudo isso que eu acabei de dizer, tanto a morte, a exploração das mulheres, dos negros, a própria xenofobia, né, especialmente com os imigrantes que vêm aqui da América do Sul, os venezuelanos, os haitianos e tudo mais, todas essas violências, elas são por meio de uma legislação, né, que, de certa forma, afirma essa prática na medida em que não é punido esses crimes como deveriam ser. Né? Por exemplo, hoje, inclusive agora ontem, aqui na região metropolitana, mais um crime muito sério de feminicídio. Uma mãe o marido botou fogo na casa com as 3 crianças. Parece que as 3 crianças morreram, a mãe está em estado gravíssimo, 80% do corpo queimado. Já havia pedido proteção do Estado, o Estado não deu proteção para essa mãe,
essa mãe perdeu seus filhos e corre risco de perder a vida. Então, toda vez que o Estado se omite nesse sentido, ele está favorecendo, ele está chancelando a necropolítica. Né? Por exemplo, essas medidas cautelares de distanciamento entre o homem e a mulher, elas nunca foram respeitadas na prática. Né? Nunca foram respeitadas e muitas mulheres perderam a vida. Então, quando isso não é aprimorado, não é mais rigoroso, você está assinando a sentença de morte dessas pessoas. A mesma coisa acontece com a comunidade LGBTQI+. Né, que volta e meia a gente ouve dizer que uma pessoa, que um homossexual, enfim, uma lésbica, foi assassinado, e o que acontece? Parece que é mais um. O governo chancela esse tipo de discurso, né? Quando vem com esses discursos machistas, extremamente homofóbicos. Isso é levado, né, também por esse neopentecostalismo radical. Inclusive, hoje, eu vi aí nas redes sociais, não conheço, não sei quem é, mas um cantor gospel que falou que gay não tem lugar dentro da igreja, né? Quem é esse sujeito para falar essas coisas, né? Será que autoridade foi dada a ele, né? Me parece que Jesus não faria uma coisa dessa natureza, né? Conhecendo Exatamente. Jesus, né? Conhecendo a Bíblia, conhecendo os preceitos dos evangelhos, como eu conheço, eu posso dizer que eu conheço muito bem, vai muito na contramão do que ele diz. E essas pessoas incitam esses discursos, e esses discursos geram mortes, e infelizmente famílias aí perdem seus entes queridos, enfim, filhos ficam sem mães e etc. Exatamente. Dentro dessa perspectiva também, a gente pode colocar uma outra questão que está ligada a isso, né? Que é a política armamentista, né? Essa questão de você pregar, né, o armamento e como uma solução, como algo a ser praticado, né, pela população, ou fazer a população acreditar nisso, pelo menos, né? Porque a gente sabe que não é a realidade, né? A gente, primeiro que realmente não faz a segurança das pessoas você ter uma arma, não é na prática não acontece isso, e mesmo que fosse, quem é que tem acesso, né? Porque há um processo burocrático, há um processo caro, né? E que não é todo mundo que tem acesso também. E aí você fica de novo com a população, né, que tem menos acesso, né? Ou a população pobre, enfim, essa é a população que vai sofrer também com essa mesma política favorável à arma, né? O que a gente pode também, e que aí comenta um pouco para a gente sobre isso também, Jason, com relação à arma. Eu lembrei agora de um meme que eu vi por aí nas redes sociais, que o camarada votou no Bolsonaro pensando em comprar um revólver, e hoje está difícil para comprar um arroz, né, um pacote de arroz. Isso é importante a gente trazer, né? Esse discurso armamentista, né, que ele, de certa forma, atribui não mais ao Estado, mas ao indivíduo sua autodefesa. E, claro, como é um governo, né, formado basicamente por pessoas que são submissas ao imperialismo americano, eles recorrem à Constituição americana para discutir armamento no Brasil. A Constituição americana tem quantos séculos de existência, né? O direito à autodefesa é a segunda emenda da Constituição. Então, é uma outra política, é uma outra percepção de mundo, é uma outra realidade, tudo mais, que a gente pode discutir num outro momento. No Brasil, por exemplo, hoje, dados do IBGE mostram que 100 milhões de pessoas vivem com uma renda per capita de R$ 417 por mês. As 20 milhões de pessoas mais pobres do Brasil vivem com uma renda per capita de R$ 113 por mês. R$ 113 por mês dá em torno de R$ 3,75, não chega a dar esse valor por dia. Quem que vai se alimentar com R$ 3,75 por dia? Então a gente está falando de uma camada de 120 milhões de pessoas que vivem em condições muito ruins.
Vamos fazer aqui um exercício. Uma família lá com 4 pessoas, tá? 2 adultos e, sei lá, 2 crianças, por exemplo. 4 vezes 4, 16. Vai dar em torno aí de R$ 1.650 por mês. Essas 4 pessoas, já que a renda per capita é de 417. Com esse valor, essa família ela tem que comprar o alimento, né? O alimento está caríssimo, como a gente já conversou agora. Essa pessoa tem que prover o teto para sua família. Então, ou ele vai pagar uma prestação da casa, desses programas habitacionais promovidos pelo governo do PT, que foi, enfim, um grande meio pelo qual as pessoas puderam ter o sonho da casa própria realizado, ou vai pagar um aluguel e no meio de tudo isso ainda vai ter que promover uma energia elétrica, uma água, rede de esgoto, um celular, né, com internet, para ter o mínimo de informação ali para os filhos. Então, observe só quanto que essa pessoa vai gastar por mês. Certamente vai passar muito do orçamento. Um revólver, né, vamos pegar aqui um exemplo que está no site da Taurus, inclusive, quem quiser pode ir lá e dar uma olhada, que é a empresa aí que agora parece que está em atrito com o Bolsonaro, coisa e tal, que não estão se entendendo, mas que foi quem endossou muito esse discurso. O revólver mais barato lá na página da Taurus é um 38, cano curto, 5 tiros, que custa R$ 3.499. Vamos arredondar aí, R$ 3.500 por mês. Eles parcelam esse armamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Então, primeiro precisa ter um cartão de crédito e ter acesso ao crédito, né? São uma parcela de R$ 350 por mês. Esse perfil que nós traçamos aqui agora, dessa família, e a gente nem colocou para discutir as 100 milhões de pessoas mais pobres, é impossível. Jamais essas pessoas terão acesso ao armamento. Né? Essas pessoas não terão. Então, esse acesso ao armamento, ele é uma política populista que se aproveita, infelizmente, da ignorância das pessoas para ser disseminado. Porque, por exemplo, você chega, vamos pegar aqui uma situação hipotética. Um pai saiu para procurar um emprego de manhã cedo, bateu aqui, bateu ali, bate lá, não acha nada, volta para casa, tá no ponto de ônibus, vem um camarada e rouba ele. Leva lá o último R$ 20 que ele tinha para pagar a passagem do dia seguinte. Aí esse pai chega em casa, liga a TV e escuta alguém falando que vai dar uma arma para ele. Se a gente se colocar no lugar dessa pessoa, né, que passou o dia inteiro procurando um emprego, né, e não encontrou, e ainda foi vítima da violência, você vai conseguir compreender o porquê que ele votaria numa pessoa dessa. Mas o problema é que quando um chefe de Estado diz isso, ele está tirando a responsabilidade do Estado de cuidar da segurança do indivíduo. Né? Então, esse discurso, né, que muitas vezes a pessoa, por questões emotivas, acaba absorvendo e acaba sendo disseminado para todo mundo. Então, mas o fato é que o acesso ao armamento para as classes mais pobres nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Por quê? Primeiro, supondo que flexibilize-se, né, as leis de acesso à arma, a tendência é que haja uma procura maior. Tendo uma procura maior, o preço deve aumentar ao invés de diminuir. Então, infelizmente, essas pessoas têm a falsa ilusão de que terão acesso a um armamento. E como eu disse no início dessa intervenção, não tem o dinheiro para comprar o armamento e, infelizmente, hoje está se vendo quase nas condições de também não ter o dinheiro para a sua própria alimentação. Legal. Olha só, tem mais um comentário aqui do Guilherme, né? Já dizia um filósofo que do nada, nada se cria. O que esperar do governo Bolsonaro, que é uma mistura de nada com coisa nenhuma. Realmente, né? Mas eu diria, bem por aí, mas eu diria para o Guilherme que eu não vejo... Eu já vi o governo Bolsonaro como alguém que não é nada, mas eu já estou entendendo que não é bem isso. Ali não é à toa as coisas que estão acontecendo. Eu acho que isso tudo que está acontecendo realmente é o projeto dele. Ele tem um projeto e é de destruição. Não é uma coisa à toa, não.
Aqui a Solange dando parabéns para a gente aqui pelo debate. Vamos, PT em Pinhais. Isso aí, Solange. Diga, Jason, você ia comentar sobre o governo? Eu ia dizer, né, que o Bolsonaro ele foi mais ou menos como aquele ditado: atirou no que viu, acertou no que não viu. Porque o Bolsonaro ele não era a figura escolhida pelas elites econômicas do Brasil. O Bolsonaro ele é uma figura que surgiu a partir de um discurso que essa elite fomentou. Quando eu digo essa elite econômica, estou incluindo, inclusive, a mídia brasileira. Por exemplo, em 2014, quando iniciaram-se lá as investigações da Lava Jato, né, trabalhava-se para uma possibilidade de retorno do PSDB, não em 2014, mas em 2018. Né? O PT foi muito criticado naquelas eleições. Por quê? Porque no mesmo momento em que a ex-presidenta Dilma estava lá num debate, estava acontecendo uma ação da Polícia Federal em alguma casa de alguém ligado ao PT. Ao longo disso tudo, o Bolsonaro surge, ainda em 2014, com um discurso que até então os ultras fundamentalistas do Brasil, eles não tinham coragem de aparecer, né? Por exemplo, esse discurso machista, homofóbico, racista, não tinha um representante, uma figura na qual essas pessoas pudessem se espelhar. Essa turma sempre existiu, eles estavam lá, ó, escondidinho e sob as asas do PSDB. Então, a partir do momento em que o Bolsonaro surge, e aí ele se aproveitou das mídias sociais alternativas e tudo mais, essas pessoas se descolaram do PSDB e migraram para ele. Então, ao mesmo tempo em que a mídia fazia campanha contra, né, fazia esse discurso de o antipetismo, do ódio, da corrupção só do PT, etc., e batia o tempo todo, eles não prepararam, por exemplo, a figura daquele que eles queriam que governasse o Brasil, que no caso era o Geraldo Alckmin. Então, o Bolsonaro ele surgiu do nada, e a partir do momento que viu que o Bolsonaro era o camarada que conseguia chegar onde chegou, aí eles tiveram que fazer uma escolha. E aí foram para cima dele, e tudo que ele faz nesse sentido é também para se manter e visando as eleições de 2022. Aqui tem um questionamento, a Solange mandando um abraço para a gente, um abraço aí para a Solange, e um questionamento importantíssimo aí do professor Rodolfo, ali, que fiz uma live também sobre economia com ele, muito boa. Procurem lá, por favor, para vocês saberem um pouco mais aí sobre a economia. Ele fez uma pergunta muito importante aqui. Qual é a proposta para reduzir a violência, né, no município de Pinhais? Seria investimentos em educação e cultura? Olha aí, ó. Também, sem dúvida, né? Na minha visão, eu acho que a educação e a cultura, elas sempre estarão de mão dadas e elas sempre serão ferramentas importantes para combater as desigualdades sociais, né? A gente tem que entender que tanto a violência, a fome, né? A gente fala muito em fome hoje em dia, mas parece uma abstração, uma abstração social que não faz parte do nosso contexto. Mas hoje muitas pessoas morrem de fome, né? E a gente tem que compreender que tudo isso é fruto das desigualdades sociais. Por exemplo, esses dados que eu trouxe agora, né, da renda per capita, dos 100 milhões de brasileiros, dos 20 milhões mais pobres, né, que vivem com em torno de 3,75 por dia, tudo isso são meios que fomentam ainda mais a violência, né? Então, combater a violência passa necessariamente por combater as desigualdades sociais. E combater as desigualdades sociais tem a educação como uma primazia de tudo isso. A gente tem que discutir a educação, a gente tem que discutir e incutir a educação e a cultura no dia a dia dos munícipes aí de Pinhais, aqui de Curitiba ou de qualquer lugar do Brasil, e, claro, discutir questões econômicas também, né? Por exemplo, mão de obra, a geração de emprego, tudo isso é fundamental para que se reduza a violência. Eu sempre foco mais na questão do jovem. Eu acho que quanto mais oportunidade você dá, quanto maiores as possibilidades, né, forem para os jovens, mais longe eles estarão, por exemplo, de entrar
para o crime organizado, para o mundo das drogas e tudo mais. Era isso que eu ia falar, Jason, bem nesse ponto que você tocou, que eu vejo que a juventude é um ponto chave aí nessa questão toda, porque se a gente for analisar todos esses dados que a gente veio discutindo aí durante esse papo, né, da necropolítica, de todas essas políticas aí que levam à morte, né, todas essas, a principal estatística é o jovem, né? Então, da mesma forma que a solução também deve passar por aí, né? Daí aquilo que o Rodolfo falou é importantíssimo, né? E de fato tem que ser, eu vejo que tem que ser os principais pontos, né? Educação e cultura. E cabe aqui frisar que a educação e cultura juntos, não é educação separado da cultura, né? Tem que ser são coisas indissociáveis. Exatamente, tem que ser de uma forma integral, tem que ser de uma forma integrada também, né? Integral e integrada. Assim como a Solange falou da proteção integral, né? Tratar dessas questões, educação e cultura na juventude. Eu vejo também o meio ambiente, porque o desmatamento, a questão da qualidade da água, do ar, pode até não parecer, mas também é um ponto da necropolítica, porque você perde recursos naturais que são essenciais para a vida, né? Então, tem mais esse ponto. E que a gente aí tem debatido com essa questão, né, do desenvolvimento sustentável, com a questão da educação ambiental, educação cultural, e elas têm que estar todas interligadas, né? Todas essas ações e esses pontos precisam estar interligados, com certeza, para poder chegar às soluções que a gente precisa. E a juventude, eu vejo que ela não deve ser não deve ser apenas o objetivo dessa solução, mas deve ser parte integrante, né, dessa solução. Então, os jovens têm que ser os atuantes, né, desse processo. Não basta o poder legislativo, o poder executivo, tanto municipal como estadual, enfim, fazer projetos para a juventude. Não. Eu vejo que o que é importante também é trazer os jovens para que o jovem faça a solução, crie uma nova forma de se trabalhar, de nova forma de fazer a política. Eu concordo. Aqui tem o Rafael Pires aí, ó, mandando um abraço pra gente aí, grande Rafael. Diga lá, Jason. Eu concordo, Anderson, com isso, né? A gente vive um momento de negação da política, né? Infelizmente, a gente não vai aqui dizer que não existe, mas a política, né? Quando a gente fala em política, automaticamente remete-se a um campo semântico obscuro, de roubalheira, de trapaceação, enfim, de muita coisa ruim, e isso gera o discurso da negação da política. E esse discurso de negação da política, ele nada mais é do que um discurso de manutenção do status quo. Porque as pessoas, né, que geralmente têm interesses escusos dentro da política, elas fomentam esse discurso e se dizem antipolítica. Né? Por exemplo, você tem um caso muito claro que é o do João Dória. O João Dória foi eleito, né, prefeito de São Paulo, com o discurso de não ser político. 2 anos depois, abandonou a prefeitura e, digamos assim, alçou um degrau na política. Então, e esse discurso, infelizmente, ele tem sido muito disseminado entre os jovens, né? E eu, enquanto professor, vocês também devem ter ouvido, a gente sempre escuta esses discursos dentro das salas de aula, né? Da negação da política, que na política não existe pessoa honesta, e etc, etc, etc. Então, o nosso papel, enquanto formadores de opinião, enquanto professores, é mostrar que, para se reverter esse quadro de, digamos assim, de coisas ruins que acontecem na política, é o cidadão que é político, todos nós somos políticos, seres políticos, como diz o Aristóteles, que eles devem entrar para a política com suas ideias. Então, fazer esse fomento para os jovens, como você disse, para que eles façam parte da solução,
né, para que eles ajudem nos construir, que ajude na construção de uma nova narrativa política, que eles sejam, né, que eles tragam as alternativas possíveis para fazer uma política diferente da política que a gente tem hoje, que é essa concepção de negação da política que esses políticos geralmente fazem. Com certeza. Como você mesmo disse, mais do que seres políticos, que nós sejamos agentes políticos, né? Que a gente possa atuar de fato, né? Aqui o Guilherme falando sobre aquele comentário ainda do Bolsonaro, né? Que ele fez uma brincadeira, mas que volta e meia o Bolsonaro faz ali para as coisas para beneficiar a sua turma, em detrimento do que é melhor ao interesse público. Exatamente, sim, Guilherme. Quando ele interfere, por exemplo, na Polícia Federal, ele está agindo ali com um objetivo próprio, né? A gente poderia, né? Não sei se a gente vai ter, mas a gente poderia dizer que já se caracterizou crime de responsabilidade, né? Se a gente tivesse uma Câmara, né, que com interesse objetivo, né, enfim, para promover a justiça, o processo de impeachment dele já seria aberto. Por quê? Porque foi ali um crime de responsabilidade. Ele admitiu interferir na Polícia Federal, não para melhorar, para equipar, para, enfim, fazer com que a Polícia Federal trabalhe melhor. Ele interviu na Polícia Federal para se proteger e proteger os seus familiares. Exatamente. Aqui boa noite para o Márcio Stais e também aqui a Mariana comentando, com certeza, os jovens sempre são uma ponte em qualquer mudança. E é exatamente isso que a gente tinha comentado, né? Que a educação, a cultura, a juventude tem que ser aí, precisam ser, né? Caminhos para resolver essas questões, né? O extermínio de jovens no Brasil, ele é um processo necropolítico no sentido de se manter o status quo, né? Exatamente. É muito óbvio isso, né? Muito bom, Jason. O papo tá bom quando a gente vê, quando a gente percebe, já passou aí mais de uma hora de papo, né? A gente não vê passar o tempo, né? Quando a gente está conversando de uma forma bem interessante e que realmente pode fazer a diferença para as pessoas. Então, vamos partir agora para a finalização, então, né? A gente, diante de tudo isso, o que a gente pode pensar é que aí o Jason vai poder complementar e dizer se eu estiver errado também, né? Que diante da necropolítica, de todos dessas ações que historicamente são comuns, né? Eu posso dizer assim, no Brasil, principalmente, e que nos afetam, né? A gente até mesmo deu vários exemplos aqui, o Mais Médicos, aqui demos o exemplo da questão Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que só aqui em Pinhais, em 2016, 2.000 unidades Minha Casa Minha Vida foram contratadas. Isso aí é uma política que beneficia a vida, em vez de contra, e que hoje a gente vê esse governo querendo desestruturar isso, querendo modificar. Então, já trabalhando ao contrário. Então, a gente tem aí exemplos de ações pró-vida, ao mesmo tempo que a gente tem exemplos de ações pró-morte, né? Sendo bem taxativo, né? Então, a gente tem que ver bem quem é que fez essas ações pró-vida e quem é que está fazendo essas ações pró-morte, né? Porque isso define o nosso futuro, o futuro da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa vida, né? Então a gente precisa pensar bem nisso e também de quem defende as pessoas, de quem defende a vida, de quem defende a nossa comunidade, a nossa sociedade. Não é isso? Eu vejo que a gente tem que ter esse olhar aí, e principalmente aí dentro daquilo que a gente pode acrescentar no sentido de desenvolvimento e de melhora mesmo para as pessoas. Jason, o que você tem aí para nós finalizarmos aí o assunto, para depois a gente só fazer os nossos recadinhos finais? Então, eu vejo hoje, né, a gente passa por
um momento muito, muito sério, né? Todas as medidas que são tomadas hoje no Brasil, elas são tomadas pautadas na política da morte, né? O negacionismo da pandemia, o problema da economia, por exemplo, hoje saiu um dado do Diese que 9 milhões de brasileiros perderam seus empregos durante a pandemia, né? Olha só que coisa terrível que aconteceu, e essas pessoas estão desassistidas. Por exemplo, o auxílio emergencial, que deveria ser uma política de manutenção dos empregos, né, manutenção da subsistência do indivíduo, ele acaba de ser reduzido no momento em que a gente vê a alta nos preços, né, como a gente já comentou aqui durante a nossa conversa, em 50%. Né, isso é uma tragédia, porque muitas famílias, como eu volto a dizer, vão passar fome. Né? Então, o nosso momento é um momento muito difícil. Ainda os efeitos da pandemia, né? O país, o segundo maior número de mortos no mundo, e você não vê o presidente da República vir a público e se manifestar trazer uma palavra de conforto para as vítimas, para a família das vítimas, desculpe, né? Mostrar que tem interesse, que está preocupado, né? Não, ele vem rir, ele tira sarro, ele relativiza, ou seja, ele consegue observar nisso tudo as suas manifestações necropolíticas. É óbvio que ele, tratando-se de um ser absolutamente ignorante, ele nem sabe o que significa necropolítica. Mas ele age em favor da necropolítica, né? As pessoas que o rodeiam sabem disso. Então, eu espero no futuro próximo que o Brasil possa entrar nos trilhos novamente. A gente tem 2022, né, temos as eleições municipais agora, que eu acho que deve trazer um panorama diferente do que foi 2018, preparando um caminho diferente para 2022. Eu acho que as pessoas que votaram nesse governo com o intuito de melhorar e que não tinham nesse governo muita simpatia, eu acho que essas pessoas já se revoltaram. Eu acho que agora ele está realmente com aqueles que são a escória da sociedade, que brincam com a morte, que brincam com, enfim, que não estão nem aí com as coisas do Brasil. Essas pessoas, infelizmente, estão por aí e elas têm um discurso muito forte, mas eu tenho fé, né, e acredito muito que a gente consegue reverter esse quadro nas próximas eleições. Legal. Então, aqui, ó, o Guilherme fazendo aí um elogio aí na ótima live, parabéns, que precisa aí sair da nossa live aí. Beleza, um abraço aí, Guilherme. Chegou uma pergunta aqui de última hora. Vamos ver será que a gente consegue em 2 minutos? Gostaria de saber a opinião acerca da dualidade proposta pelo presidente, o embate entre minorias e maiorias. Aí uma pergunta do meu amigo Jorge, que é professor de biologia, inclusive. Eu vou tentar ser bem didático, né? Todo o discurso que incita o enfrentamento, né, ele é um discurso necropolítico. Por quê? Porque quando você incita um enfrentamento, haverá prejuízo dos dois lados. Mas geralmente os prejuízos maiores ficará para o lado que tem menos força. Nesse caso, as minorias, né? Então, um discurso necropolítico, está incitando a violência, está incitando a aniquilação, como se as duas coisas fossem diferentes e que não pudessem coexistir, né? E, na verdade, elas podem coexistir desde que haja políticas públicas voltadas para isso. Com certeza, é uma dualidade que, na verdade, só beneficia o mais forte, né? O lado mais forte, só beneficia quem está propondo essa dualidade, inclusive, né? Porque geralmente quem propõe é quem está do lado mais forte também, né? Nunca é quem está no lado... É que nem o discurso, bandido bom é bandido morto. Só para falar, o discurso, bandido bom, bandido morto. Você está incitando o confronto, tanto por parte dos bandidos quanto dos policiais, né? E num confronto, você não sabe, você não consegue mensurar o tamanho dos prejuízos. E geralmente esses prejuízos geram, por exemplo, a morte da Ágata, a morte de João Pedro, a morte de policiais também honestos que estão eventualmente trabalhando. Então, todo discurso que incita o confronto, ele é um discurso necropolítico. Com certeza. Então, aqui o Rodolfo aí dizendo num ótimo debate que nós tivemos aí, muito legal, obrigado, Rodolfo. E vamos finalizar, então, Jason, por favor. Aliás, antes do Jason, eu quero fazer
um aviso aqui, ó, que agora, às 20 horas, começou a live do nosso pré-candidato a prefeito, investigador Dr. Vladimir. A página dele é essa aqui, ó, investigador Dr. Vladimir. Esse é o único horário, esse é o único momento que eu não vou ficar triste se vocês saírem da minha live, só se forem para dele, aí tudo bem. Mas tá dando lá um debate super importante sobre educação, tá? Com o presidente da PP Sindicato e também com o presidente do Sindeduc, Sindicato dos Educadores aqui de Pinhais. Legal? Jason, por favor, seus recadinhos aí, onde você atua, qual é o seu trabalho aí, ó, eu vou colocar aqui também, ó, para o pessoal já, por favor. Pedir aí, então, para os seus seguidores. Desculpa, só agradecer, né? Agradecer você também pela disponibilidade, por aceitar participar desse debate, que com certeza acrescentou bastante para todo mundo que curtiu aí, beleza? Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Então, pessoal, eu tenho uma coluna no jornal Parágrafo 2, que é a coluna Autofagia, eu publico meus textos por lá. Quem tiver interesse, tem muita coisa boa por lá, não só os meus textos, mas tem textos de colegas meus também, que eu eventualmente publico por lá. Procurem lá no site do Parágrafo 2. Procure também o Parágrafo 2 nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Temos um canal no YouTube também. Quem quiser ser meu amigo, ser meu parceiro do Facebook, procura lá Jason Alexandre Faria, que a gente pode fazer uma amizade e, claro, sempre discutir assuntos importantes, construir aí uma pauta de melhoria para o Brasil. Volto a dizer, sou professor, atuo aí na rede pública e privada, né? E é esse o meu trabalho. Legal. De novo, agradecer a todo mundo que participou, agradecer ao Jason. Quero já aproveitar aqui e dizer que quem quiser participar também, nós estamos aí com uma página, o programa de governo pt.com.br/Pinhais, que é uma página justamente para as pessoas, para os pinhaenses, contribuírem dentro do nosso plano de governo que a gente está preparando para essas eleições, aquilo que você precisa, que você acha que precisa melhorar no seu bairro, na nossa cidade de Pinhais, nas políticas públicas da nossa cidade. Então, é o único partido que está fazendo isso, é importante essa ação, porque é a integração com a população, é a população junto, construindo junto com a gente as propostas para a cidade. Tá legal? Então, considerando tudo isso que a gente comentou hoje e outros pontos, é legal a gente pensar em propostas para a nossa cidade, sempre para melhor. E, por favor, sigam lá minhas redes sociais também, ó, @prof_anderson_pinhais no Instagram, a página no Facebook é essa que vocês estão acompanhando a live, mas também tenho aí professor Anderson Martins no YouTube. Então, por favor, acompanhem, curtem, compartilhem, comentem. A gente sempre está postando lives e vídeos, enfim, outros posts para a gente poder dialogar aí junto com todo mundo, beleza? Agradecer a todo mundo aí, ao Jorge aqui colocando parabéns pra gente, que é bem complexo, né? Todos esses sistemas que a gente trabalhou hoje, realmente. Aqui, ó, o Adalberto já falando pra gente ir pra live do Vladimir daqui a pouco. Legal. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Jason. E tchau. Valeu.